Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O navio espectral. Uma madrugada, pelas horas cismavam os pescadores tranquilamente, sob um sudário de névoa, quando ouviram algo como o barulho de vozes, cujo tom lhes pareceu estranho e desconhecido. Olharam uns para os outros, os que estavam no tombadilho, como perguntando: quem foi que falou? Não, ninguém tinha falado. E, com efeito, o som parecia vir do vácuo exterior. Então, o encarregado da buzina, e que se tinha descuidado dela desde a véspera, correu a buscá-la e, com todas as suas forças, fez soar o longo toque de alarme. Só isso bastava para arrepiar em tal silêncio. E, logo depois, como se uma aparição tivesse sido evocada por esse som vibrante, uma grande coisa imprevista desenhou-se em grisalha. Levantou-se ameaçadora, muito alta, bem rente a eles, mastros, vergas, cabos, um desenho de navio que se tinha feito no ar, por toda a parte ao mesmo tempo, e de uma vez só, como as fantasmagorias para meter medo que, de um só jato de luz, são projetadas sobre véus distendidos. E outros homens apareceram ali, debruçados sobre a borda, olhando para eles com os olhos arregalados, em um despertar de surpresa e espanto. Eles atiraram-se aos remos, aos mastros de sobressalente, aos croques, e a tudo que acharam comprido e sólido, e apontaram-nos para fora, para manter à distância essa coisa e esses visitantes que se chegavam a eles. E os outros também, assustados, alongavam-lhes enormes paus para os repelir. Mas houve apenas um rangido muito ao de leve nas vergas, para a cirna das cabeças, e os mastros, um instante engatados, soltaram-se logo sem avaria. O choque, muito suave em tal calmaria, foi de todo amortecido, tinha mesmo sido tão fraco que se diria que o tal outro navio não era material, era uma coisa mole, quase sem peso. Então, passado o susto, os homens puseram-se a rir, tinham-se reconhecido uns aos outros. Olá, os da Maria! Olá, Gauss, Laumec, Guermel. A aparição era a Rainha Aberta, do capitão Larvoer, também de Paimpol. Os marinheiros eram das aldeias vizinhas, aquele grande, de barba toda preta, mostrando os dentes quando ria, era Kerjegon, de Plondaniel, e os outros vinham de Plonués ou de Plonerin. Também, por que vocês não tocavam a buzina, súcia de selvagens? Perguntava Lavoer, da Rainha Aberta. E vocês, por que não tocavam, troça de piratas do mar? Ah! Quanto a nós, é outro caso, a nós, é-nos proibido fazer barulho. Ele tinha respondido isto com um ar de quem deixa adivinhar algum tenebroso mistério, com um sorriso estranho, de que, mais tarde, se lembraram muitas vezes os da Maria, e lhes deu muito que pensar. E, depois, como se já tivesse sido indiscreto demais, acabou por este gracejo. A nossa buzina foi aquela que arrebentou, à força de soprar. E apontava para um marinheiro, de figura de tritão, que era todo pescoço e peito, muito largo, de pernas curtas, com um não sei que de grotesco e inquietador em sua força disforme. E, uma vez que estavam ali a olhar uns para os outros, à espera que alguma brisa ou alguma corrente submarina quisesse levar um mais depressa que o outro,
separando os navios, puseram-se a conversar. Todos debruçados sobre a borda, conservando-se à distância na ponta de seus compridos madeiros, falaram das coisas da aldeia, das últimas cartas trazidas pelo correio, dos velhos pais e das mulheres. Cá por mim, dizia Kerjegon, a minha mandou-me dizer que teve o pequeno que nós esperávamos. Estamos aqui, estamos com uma dúzia. Outro, tinham-lhe nascido 2 gêmeos, e o terceiro anunciava o casamento da bela Gianni Karoff, e um tipo que os islandeses conheciam muito, e com um certo velho ricaço e doente da comuna de Plonsivo. Eles viam-se como através de gases brancas, que, em dir-se-ia, e alteravam também o som das vozes, e estas tinham algo de abafado e remoto. No entanto, Ian não podia arredar os olhos de um desses pescadores, um homenzinho já seu tanto velho, que ele tinha certeza de nunca ter visto em parte alguma, e que, aliás, lhe tinha dito logo que o viu. Bom dia, Ian, em um tom de íntima amizade. O velho tinha a fealdade irritante dos macacos, e tinha, como eles, o piscar malicioso dos olhinhos penetrantes. A mim, dizia ainda Larvoer da Rainha Aberta, deram-me a notícia da morte do neto da velha Yvonne Moon, de Ploubaslank, que estava ao serviço do Estado. Como vocês sabem, na esquadrada China, foi uma grande pena. Ouvindo isto, os outros, da Maria, voltaram-se para Ian, para saber se ele já tinha notícia dessa desgraça. É verdade, disse ele em voz baixa e em tom indiferente. Soube-o pela última carta que meu pai me escreveu. E todos se puseram a olhar para ele, curiosos da sua mágoa, que o irritava. A conversa animou-se através do nevoeiro pálido e voavam os minutos da extravagante entrevista. Minha mulher mandou-me dizer, também, e continuou Larvoer, que a filha do Sr. Melville mudou-se da cidade para ir morar em Ploubaslanec e tratar da velha Moon, sua tia-avó. Agora tem de trabalhar, aos dias, para ganhar a vida. Eu cá sempre disse que ela era uma excelente moça, e de coragem, apesar dos seus ares de senhora e das suas toaletes. E os outros se puseram, outra vez, a olhar para Ian, o que acabou de o irritar, e uma onda de rubor subiu-lhe às faces que o mar crestara. Com este juízo sobre a filha do Sr. Melville, acabou a conversa com a gente da Rainha Aberta, que nenhum ente vivo devia nunca mais tornar a ver. Pouco antes, as figuras deles pareciam jamais apagadas, porque o navio estava menos próximo e, de repente, os da Maria não acharam mais nada a empurrar na ponta de seus compridos pedaços de pau. Todos os seus espeques, remos, mastros ou vergas agitaram-se, procurando no vácuo, e caíram, uns após outros, pesadamente sobre o mar, como grandes braços mortos. Recolheram, portanto, esses meios de defesa inúteis. A Rainha Aberta, perdida de novo no nevoeiro profundo, tinha desaparecido, bruscamente, toda inteira, como se some a imagem de um transparente atrás do qual se apagou a lâmpada. Eles ainda chamaram por ela aos gritos, mas ficaram sem resposta, a não ser uma espécie de clamor de troça, que acabou como um gemido, que fez os da Maria olharem uns para os outros boquiabertos. Essa Rainha Aberta não voltou com os outros irlandeses, e como a tripulação do Samuel Spenid tinha encontrado em um fiord um despojo indubitável de navio naufragado, da armação de ré, com um pedaço de quilha, ninguém mais contou com ela. Logo no mês de outubro, os nomes de todos os seus marinheiros foram inscritos na igreja em lápides pretas. Ora, a contar dessa última aparição,
de que a gente da Maria tinha guardado bem a data. Até a época da volta, não tinha havido nenhum dia de mau tempo perigoso em todo o mar de Islândia, ao passo que, pelo contrário, 3 semanas antes, uma borrasca de oeste tinha carregado diversos marinheiros e feito naufragar 2 navios. Lembraram-se então do sorriso de Larvoire, comparando os fatos, fizeram muitas conjecturas. Ian sonhara que via, mais de uma vez, à noite, um marinheiro que piscava os olhos como macaco, e os homens da Maria perguntavam, com medo, uns aos outros, se nessa madrugada não teriam estado a conversar com defuntos. Fim. Se gostou, deixe o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.